Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor João, espero que estejam todos muito bem, todos com saúde, abençoados aí, todo mundo se cuidando, estudando. E como vocês sabem, nós estamos chegando ao final do segundo bimestre, né? Esse bimestre que foi inteiro aí de aulas online, né? Então, desafios novos aí que a gente está buscando nos adaptar, né, a essa situação. E o que nós vamos fazer na aula de hoje, assim como vocês tiveram acesso a uma revisão na disciplina de História, eu vou trazer uma revisãozinha do conteúdo aqui também na disciplina de Geografia do 8º ano, só para a gente relembrar então os pontos principais, vou dar algumas dicas aí do conteúdo, do que vocês devem revisar com atenção aí para realizar a prova do segundo bimestre, tudo bem? Bom, meus queridos, como vocês lembram, esse segundo bimestre, né, durante todo esse segundo bimestre, a gente tratou de um assunto muito importante, né, para entender o mundo contemporâneo, que é a questão da geopolítica, né, questão da geopolítica, das relações geopolíticas. E desde lá da primeira semana, quando a gente começou a falar sobre um conceito de geopolítica, até no vídeo da última semana, onde a gente tratou de algumas tensões, né, geopolíticas, eu separei aqui alguns trechos, alguns pontos importantes para a gente resumir parte desse assunto tão importante que é a geopolítica, ok? Então é isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje, tá? Vamos relembrar aí alguns pontos importantes sobre esse assunto. Começando pela própria conceituação do que é geopolítica, né, meus queridos? A gente precisa entender, né, geopolítica é um conceito que não é tão simples de entender, né? Não é tão simples de entender. É um conceito que ele é aplicado em muitas relações atuais, tá? Então, no mundo contemporâneo, tu tem que dominar a área da geopolítica para poder se localizar nos acontecimentos do mundo, certo? Então, a partir dessa definição, é o primeiro passo para a gente entender toda essa problemática aí, tá? Então, o que seria a geopolítica? Bom, geopolítica é uma ciência, né? É uma área de estudos que ela tem ligação com a geografia, obviamente, mas também com a história e com as ciências sociais, que se preocupa com o quê? Qual é o objetivo da geopolítica, como nós já tratamos, tá? Então vamos relembrar aqui. O objetivo da geopolítica é compreender as relações diplomáticas e militares entre os estados nacionais, certo? Então, a geopolítica se preocupa com as relações diplomáticas e militares entre os estados nacionais. Vamos falar isso aqui de uma maneira um pouco diferente para ficar bem claro, né, para a gente exemplificar isso daí. Bom, veja bem, geopolítica se preocupa com as relações diplomáticas. Primeiro passo, os países, tá, meus queridos, eles têm relações diplomáticas, relações internacionais. São as relações, os acordos, as conversas, os tratamentos que se fazem entre os países, tá? Então, o Brasil tem relações diplomáticas com os seus vizinhos, tem relações diplomáticas com os Estados Unidos, com os países europeus, africanos, asiáticos, com a China, certo? Ou seja, relações diplomáticas e também militares entre estados nacionais, que são países, certo? Então veja bem, meus queridos, a geopolítica, tá? O que diferencia a geopolítica de política, por exemplo? A política, né, que é a área ali que estuda a administração pública, certo? Né? Então o governo e a administração do cotidiano das sociedades, né, a política, vem lá de um termo grego, lembrem-se lá das polis gregas, tá? Então aquilo que se faz nas cidades. Só que a diferença da política para geopolítica é que geo, que também é uma palavra de origem grega, geo, significa terra em grego, ou seja, política da terra, né? Uma tradução literal meio tosca, né? Mas o entendimento é política mundial do mundo, isso que é geopolítica, tá? Por isso que a gente fala, numa definição técnica, que a geopolítica ela se preocupa com as relações diplomáticas e militares entre os estados nacionais, a gente está falando dos acordos, dos tratamentos, das negociações, das relações, tá? E dos tratados entre os países, tá? De um país com o outro, de blocos econômicos.
É isso que a geopolítica estuda, as relações internacionais entre países. E essa área, meus queridos, ela é fundamental. Por quê? Ela influencia, a geopolítica mundial influencia diretamente na sua vida. Tá? Então, mesmo que tu não conheça a geopolítica, tu está sendo influenciado a todo tempo pela geopolítica mundial, certo? Olha esse ano que a gente está vivendo, é um grande exemplo disso. Né? A gente tem lá uma doença, um vírus, né, que surgiu lá num país específico, na China, daí foi se propagando. Então a gente já tem esse primeiro impacto na saúde por causa de algo que aconteceu lá do outro lado do mundo. Mas também nós temos os desdobramentos políticos em relação a isso, organizações internacionais querendo decidir o que faz, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde. Daí tem a questão política envolvendo os países em meio a todo esse cenário. Ah, porque tal país fez acordo com tal país para comprar medicamentos, para comprar máscaras, para comprar aquilo. Tais países estão fazendo um acordo internacional para desenvolver uma vacina. Estão vendo como que as relações internacionais elas vão se ligando e elas influenciam a nossa vida, né? Então, a geopolítica é a área de estudos que serve para a gente conhecer tudo isso daí, meus queridos, para entender todo esse negócio que está acontecendo ao redor do mundo. Esse é o porquê da geopolítica, esse é a razão de ser da geopolítica. Conhecer as relações internacionais, diplomáticas e militares entre os países, porque isso influencia diretamente na nossa vida, ok? Então fique esperto aí com essa definição de geopolítica, estude ela, tá? Reveja essa conceituação aí, porque eu posso cobrar isso aí de vocês depois, tá? Bom, existem outros conceitos importantes que são fundamentais para a gente compreender geopolítica, como por exemplo o conceito de Estado, né? Eu não vou rever aqui todos os conceitos importantes de geopolítica que a gente viu ao longo do bimestre, tá? Lá nas primeiras aulas. Vou focar aqui nesse conceito de Estado, que é um dos mais importantes, tá? Então veja bem, quando a gente está falando de Estado, esse conceito geopolítico muito importante, Estado com E maiúsculo, tá? Isso aqui é importante, porque pode ter diferença se a gente está falando de um Estado com E maiúsculo e Estado com E minúsculo. Tanto na questão política, né? Existe diferença em eu falar o Estado do Brasil e o Estado do Paraná. Não é a mesma coisa, né? Uma é o maior nível, né, que controla toda a soberania do território, o outro é uma parte dessa federação aí, né? E também tem essa palavra Estado em diversas outras áreas do conhecimento, tem na física e tal, né? Então, se a gente, nas ciências de maneira geral, se a gente vê lá o estado da água, lá tem os 3 estados e tal. Então, a gente tem que prestar atenção quando a gente está falando em geopolítica do que é Estado, tá? O Estado com E maiúsculo significa o conjunto de todas as instituições políticas e administrativas que representa, organiza e governa um povo de um determinado território. Até fiquei sem ar aqui, uma definição bem grande, bem complexa, mas é fundamental. Tu tem que saber o que é Estado, meus queridos. Veja bem, tá? Vocês aí já estão aí no 8º ano, vocês têm noção que na próxima eleição presidencial, muitos de vocês já vão poder votar? Tem noção do que é isso? Na próxima eleição, 2022, muitos de vocês ali já vão ter 16 anos. É isso, Marcelo? Vão ter 16 anos por aí? Né? Alguns vão ter 16 anos. Se não, vai votar na próxima, com certeza, tá? Mas o fato é que tem que entender esses conceitos geopolíticos importantes, porque vocês estão chegando perto ali de se inserir completamente na vida política do país de vocês. Certo? Então vamos lá, o que é Estado? Quando a gente está falando de Estado brasileiro, o que a gente quer dizer? Tá? Estado com E maiúscula, primeiro, é o conjunto de todas as instituições políticas. Tá? O que é uma instituição política? Um país, tá? Ele tem várias instituições políticas, ou seja, instituições que governam determinadas áreas do país. Né? Por exemplo, a gente tem no Brasil a separação tripartite dos poderes, e como bons estudantes de história, eu sei que vocês estudaram isso na disciplina de história, né? Então o professor de história explicou lá para vocês a filosofia do Montesquieu, que ele dividiu lá, né, um pensador iluminista que dividiu, fez uma teoria econômica que dividiu o poder em 3 esferas
certo? Então tinha o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, com seus representantes máximos de cada um desses poderes. Então as instituições políticas, meus queridos, são essas instituições que governam determinados aspectos da sociedade, como por exemplo a Câmara dos Deputados, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, que controlam a parte do judiciário, o Senado Federal, que é onde se reúnem os senadores da República, a Presidência, os ministérios, então Ministério da Educação e Cultura, Ministério da Infraestrutura, do Desenvolvimento, do Transporte, Ministério disso, Ministério daquilo, Ministério de Minas e Energia. Isso são as instituições que governam, tá? Instituições político-administrativas. Primeiro de tudo, elas representam o povo do país em questão, certo? E isso para o bem ou para o mal da população, né? Dependendo de quem que a população escolha, né? Mas querendo ou não lá, desde as pequenas instâncias até as maiores, então vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, são representantes do povo, certo? Então essas instituições onde esses caras trabalham, então os vereadores na Câmara Municipal, os deputados estaduais nas assembleias estaduais, os deputados federais na Câmara Federal e os senadores no Senado, essas instituições representam o povo, certo? Não só representam, como governa o povo também, né? Então a gente tem, por exemplo, o poder executivo. O poder legislativo vocês sabem muito bem, né? O poder que faz as leis, os deputados, assim por diante, todos esses exemplos que eu acabei de dar. O poder judiciário que julga e o poder executivo, ele executa as leis e administra o território. Então, por exemplo, os prefeitos lá no nível mais baixo, depois os governadores e o nível mais alto do poder executivo é o presidente da República. Tá? Então veja bem, o conjunto de tudo isso aí que eu estou falando, tá? De todas essas instituições que representam e governam o povo, é o que a gente chama de Estado. Então quando a gente está falando de o Estado brasileiro é assim, assim, assado, a gente está falando do conjunto de tudo isso daí, galera, certo? E o que tem a ver uma coisa com a outra? Porque quando a gente está falando da relação geopolítica, das relações diplomáticas entre os países, a gente está falando entre os estados nacionais, certo? Ou seja, entre esses conjuntos de todas essas instituições aí, ok? Então, prestem atenção aí nesse conceito de estado, que é muito importante, tá? Que é o conjunto de instituições instituições políticas e administrativas que organiza e governa um povo, tá? Então, no caso, o Estado brasileiro é o conjunto de todas essas instituições aqui no Brasil que representam e governam o povo brasileiro. Tá? Então, o Senado da República Federativa do Brasil, a Câmara dos Deputados, os tribunais, certo? Desde os mais baixos até o mais alto, que é o Supremo Tribunal Federal, tá? A Presidência da República. O conjunto de tudo isso daí é o Estado, com E maiúsculo, tá? Conceito geopolítico muito importante, preste atenção nisso daí, tá? Existem também alguns conceitos auxiliares, tá, para geopolítica, como por exemplo o conceito de soberania, né? Que a gente discute muito aqui no nosso colégio, porque é um princípio bíblico, é um princípio da educação que a gente trabalha, né? E no contexto geopolítico, soberania tem a ver também com a questão de poder, obviamente, né? Então, soberania, ele é o poder exercido por um Estado sobre um território, tá? O que isso quer dizer, meus queridos? Quer dizer que no território brasileiro, certo? No território aqui do Brasil, o Estado brasileiro, que é esse conjunto de todas essas instituições, ele tem soberania, ele tem autoridade para exercer o poder dentro do território, tá? Só que isso é importante, porque o Brasil ele não tem poder para interferir na política, por exemplo, da nossa vizinha Argentina ou do vizinho Uruguai aqui, por exemplo. Não tem. Se pudesse, seria bom, né? Se a gente pudesse intervir na política aqui da Argentina e do Uruguai. O que eu ia fazer? Eu ia nacionalizar o Messi e o Luiz Soares, Marcela?
Daí eu já ficava com Neymar, Messi e Suárez, já fazia o melhor ataque do mundo, aí trio MSN de novo, né? Então a piazada vai me entender aqui, o Marcelo também me entendeu. Mas enfim, a gente não pode fazer isso, infelizmente o governo brasileiro não pode ir lá e naturalizar o Messi lá, se ele não quiser, por quê? A gente não tem soberania para isso, tá? A soberania de um país só vale para o próprio território, tudo bem? E também temos outros conceitos importantes, como por exemplo cidadania, né? Cidadania, que é um conceito geopolítico fundamental, meus queridos, e para vocês também, tá? Para vocês. Então, eu espero que fique isso aqui do conteúdo de geografia do segundo bimestre, esse conceito de cidadania aqui. Por quê? Cidadania é o exercício dos direitos e dos deveres do cidadão de algum país, né? Então, por exemplo, para eu falar que eu estou exercendo a minha cidadania como cidadão brasileiro, se eu estou cumprindo os meus deveres e exercendo os meus direitos, certo? Porque essa relação é a base da vida em sociedade, né? Direitos e deveres. Então eu tenho muitos direitos, né? Direitos que estão previstos na Constituição, né, do país, mas eu também tenho deveres, certo? Então, o equilíbrio entre direitos e deveres é como eu exerço minha cidadania. E vocês, mais uma vez, meus queridos, vocês têm que entender esses conceitos porque vocês estão entrando nessa fase, né? Daqui a pouco estão votando, né? Estão aí vivendo a adolescência de vocês, começando a participar da vida política. Vocês já acompanham as discussões políticas na internet, seja por meme ou seja por notícia. Então, vocês têm que saber esses conceitos aí, como soberania, cidadania, são conceitos muito importantes e também vou cobrar isso aí de vocês. Bom, para não ficar só em questões conceituais, né, filosóficas e teóricas, nós estudamos exemplos geopolíticos ao longo do segundo bimestre. E a gente começou com a geopolítica bipolar do século XX, né? Então vamos só dar uma relembradinha nesse assunto aqui, mas tu pode se aprofundar ou revendo a aula, lendo no livro, lendo nos slides e assim por diante, lendo nos resumos do caderno que eu solicitei que vocês fizessem. Então, vamos dar uma relembrada aqui nessa questão, tá? Bom, como a gente estudou, o mundo do século XX, ele sofreu algumas coisas que nunca tinha acontecido antes, né? Ou melhor, ele enfrentou algumas coisas em escalas nunca antes vistas, certo? Essa frase ficou melhor. Por quê? A gente vive guerra desde sempre, desde que o mundo é mundo tem guerra, né? A humanidade sempre fez guerra. Desde que surgiram as primeiras sociedades, tem guerra aí no meio. Só que o século XX, ele viu a eclosão das primeiras guerras a nível mundial, que ficou conhecido como Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Na verdade, a Primeira Guerra Mundial, ela não foi batizada com esse nome logo no começo, ela só era chamada de a Grande Guerra. Então, para uma guerra ser só chamada comumente, qual guerra? A Grande Guerra. Todo mundo sabia qual que estava falando. Foi a Primeira Guerra Mundial. Que passou a ser chamada de Primeira Guerra Mundial só depois que teve, infelizmente, a Segunda Guerra Mundial, né? Mas, enfim, o começo do século XX, a primeira metade do século XX, viu esses grandes conflitos mundiais, a Grande Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial que acabou ali em 1945, né? Iniciou em 1939 e foi até 1945. A Segunda Guerra Mundial foi aquele conflito que opôs a ideologia nazista e o seu plano de dominação do mundo a outros eixos ali, outros países, né? Notoriamente a Inglaterra, os Estados Unidos, certo? O que aconteceu, meus queridos? Depois, tá, da Segunda Guerra Mundial, a gente tem, né? E é importante falar que antes da Segunda Guerra Mundial, no contexto geopolítico do mundo, a gente tinha uma divisão de poder muito fragmentada, tá? Muito fragmentada, com vários países considerados potências, né? Muitos países europeus, né? Então, Inglaterra, França e vários outros, e também alguns países de fora, né? Então, os Estados Unidos estava começando a ter, depois da Primeira Guerra Mundial, uma notoriedade, digamos assim, que só foi alcançada de vez com a Segunda Guerra Mundial. Mas o fato é que, nessa primeira metade do século XX, galera, como a gente viu,
o polo, tá? Na verdade era uma questão multipolar, existiam vários polos de poder. Depois da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? Uma divisão bipolar, por isso que a gente fala da geopolítica bipolar do século XX. Por quê? Depois da Segunda Guerra Mundial, começou um conflito entre dois países que eram chamados de duas superpotências, por isso que era bipolar, tinha duas superpotências se opondo ali, tá? De um lado os Estados Unidos da América e do outro lado a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que foi um país que existiu ali até a nossa última década do século XX, tá? Comecinho ali, e que surgiu lá depois da Revolução Russa, do começo do século XX. Né? Até então a Rússia era um país absolutista, lá tinha os czares e tal, os imperadores. Mas enfim, né? Não vou dar uma aula de história aqui para vocês e a gente está revisando o conteúdo só. Né? O que é importante isso? Porque esse conflito entre as duas superpotências que emergiram vitoriosas da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética, esse conflito, que ficou conhecido como Guerra Fria, ele marcou a geopolítica do mundo do século XX, tá? Como uma geopolítica bipolar, na qual, isso é importante, estou revisando isso aqui porque com certeza eu vou cobrar de vocês na prova, na qual as influências políticas internacionais no mundo, elas eram monopolizadas por duas potências, tá? Então, de um lado era a União Soviética, controlando e influenciando política e economicamente vários outros países, e do outro lado eram os Estados Unidos da América, controlando e influenciando politicamente e economicamente vários outros países, certo? E isso que foi a Guerra Fria, tá? Então, essas duas superpotências que a gente chama, Estados Unidos e URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, eles ficaram ali durante algumas décadas nesse conflito, que não era um conflito bélico, militar, aberto, né? Estados Unidos e União Soviética não entraram em guerra oficialmente, tá? Por isso que é chamado de Guerra Fria. Eles ficavam fazendo guerras indiretas, então investindo em conflitos em outros países, como por exemplo as guerras da Indochina, né, Guerra do Vietnã e tal, as guerras da Coreia, né, da Península da Coreia, União Soviética apoiava a Coreia do Norte, Estados Unidos apoiava a Coreia do Sul e assim por diante. Então, essas duas superpotências marcaram a geopolítica do século XX, por isso que a gente chama de uma geopolítica bipolar, certo? E junto nisso, né, meus queridos, também vinha a questão econômica, que era muito importante, né? Por quê? No bloco, né, dos Estados Unidos, o que predominava era a ideologia econômica chamada de liberalismo econômico, tá? Que é identificada como capitalismo, tudo bem? Que é um regime econômico que prega a liberdade econômica, por isso liberalismo, ou seja, as empresas, a iniciativa privada e todas as pessoas têm que ser livres para investir e para cuidar da sua própria economia. Ou seja, não é o Estado que tem que ficar mandando na economia do país, é a iniciativa privada, cada um cuida do seu próprio negócio. O país, ele não pode atrapalhar, certo? É isso que é o liberalismo econômico, o capitalismo, certo? Agora, detalhe, né? Liberalismo econômico, que vocês também sabem o que é. Lembrem-se lá que a gente estudou, tá? Na disciplina de História do Adam Smith, lá, tá? O criador do liberalismo. Isso vai ajudar vocês a identificar esses dois blocos distintos e diferentes aí na geopolítica bipolar do século XX. Então a gente tinha o bloco do liberalismo econômico, o bloco capitalista, cujo líder era os Estados Unidos da América, e a gente tinha também o bloco socialista, ou comunista, cujo líder era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E veja bem, no comunismo se defende, ao contrário do capitalismo, obviamente, a economia planificada, ou seja, aquele tipo de economia onde o Estado controla tudo na economia, certo? Então não são as empresas, a iniciativa privada que vai cuidar das questões de mercado, as questões econômicas. É o Estado, é o governo, tá?
Bom, não vou me adiantar muito nisso aqui, só falei isso aqui para a gente relembrar essa divisão, tá? Que é muito importante. Revejam, né, com mais profundidade para estudar para a prova, ok? Mas o fato é que, obviamente, como vocês lembram, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas entrou em colapso finalmente ali em 1991, não deu certo. Um dos motivos foi a questão econômica, meus queridos. Questão econômica. Enquanto o bloco capitalista estava lá prosperando, com muito desenvolvimento econômico, no que ficou conhecido como a época do neoliberalismo. Por que neoliberalismo? Porque o liberalismo clássico era lá do Adam Smith, lá da Idade Moderna, fazia séculos já. O neoliberalismo era o novo liberalismo, que resgatava essas ideias de liberdade econômica pregadas lá no início da Idade Moderna, certo? Que ficou muito marcado por alguns personagens importantes, como o presidente norte-americano Ronald Reagan, como a primeira-ministra do Reino Unido Margaret Thatcher, né, a Dama de Ferro. Então o bloco econômico capitalista venceu, né? E o bloco econômico socialista entrou em colapso. Não é à toa que a União Soviética se desfez e foi dividida entre vários países, né? Então, Rússia, né, ficou com a maior parte do território, como era originalmente, mas também várias outras pequenas repúblicas ali do leste europeu, ok? Bom, quando acabou a Guerra Fria, meus queridos, tá? Então, vou passar essa parte da Guerra Fria, mas revejam bem isso daí, tá? É que eu não posso ficar aqui me estendendo em todos os pormenores aqui da Guerra Fria, tá? Quando acabou a Guerra Fria, surgiu um novo tipo de zona de influência no mundo, certo? Que ficou mais ou menos dividido da seguinte maneira, como está sendo representado aqui nesse mapa mundis, tá? Então isso aqui está no livro de vocês, tá? Vocês podem acompanhar pelo livro também, que representa o mundo e as áreas de influência das potências econômicas ali no finalzinho do século XX, tá? Então veja bem, a gente tem os Estados Unidos exercendo uma grande influência econômica em todo o continente americano, tá? A gente tem a Europa exercendo uma influência econômica no continente africano, certo? E a gente tem a China e o Japão, tá? Exercendo uma grande influência econômica na Ásia e na parte da Oceania ali, tá? E também houve uma divisão entre hemisfério norte e hemisfério sul, tá? O hemisfério norte, notadamente conhecido como a parte do mundo onde tinham os países desenvolvidos, tá? Países desenvolvidos, com grande desenvolvimento econômico e social, com exceção da Índia e da China, que por causa dos seus problemas socioeconômicos são considerados países em desenvolvimento, tá? E não países desenvolvidos. E o hemisfério sul, que são países ou em desenvolvimento ou países subdesenvolvidos, ok? E o Brasilzão de meu Deus, onde que o Brasil está aí nesse quadro, tá? Digamos assim. Só um detalhe aqui, tá, pessoal, importante, antes de eu mudar para essa parte do Brasil. Veja bem, quando a gente presta atenção naquelas zonas de influência, tá? Dos países sobre outras regiões, como por exemplo Estados Unidos influenciando a política da América, e a Europa influenciando a política da África e assim por diante. Cara, isso é muito importante, meus queridos, muito. Porque se trata da nossa vida cotidiana, não é uma questão de que os políticos ou os cientistas políticos e os teóricos ficam discutindo lá. Não, é uma questão do dia a dia, tá? Por que vocês acham que a gente consome, a maior parte do entretenimento que a gente consome aqui no Brasil é um entretenimento norte-americano? Pensa nas músicas, pensa nos filmes, nas séries. É porque os Estados Unidos, ele alcançou uma liderança geopolítica, ele é um líder no cenário econômico mundial, né? Não é à toa que o dólar é a moeda econômica, a moeda que é usada, né, nas transições econômicas ao redor do mundo, que o inglês é a língua franca do comércio, certo? Então a gente tem que se ligar nessas influências aí geopolíticas para entender, né, por que a gente consome, certo? Por que a gente tem muito mais filmes estadunidenses do que filmes europeus que são divulgados aqui no Brasil, tá? Será que os filmes estadunidenses são sempre melhores?
Não, né, meus queridos? E olha, eu nem estou defendendo, né? Nem ligo tanto assim para cinema, né? Só estou dando exemplo de como que às vezes as coisas que a gente acha que são normais, que não tem explicação, que simplesmente são. Ah, a gente consome aqui, todo mundo assiste filme americano porque é o que tem. Não, meus queridos, existem explicações geopolíticas por trás. Então, para vocês serem adultos conscientes, tá? Vocês têm que se ligar nesses conceitos aqui. Estão entendendo? Então, espero que agora aqui na revisão do segundo bimestre finalmente tenha ficado claro isso, se não ficou ainda para vocês, tá? Mas qual que é o lugar do Brasil, então, nessa ordem econômica mundial pós-Guerra Fria, tá? Bom, o Brasil tem algumas características econômicas, né? Como, por exemplo, o Brasil é considerado um país de industrialização tardia, né? Que demorou para se industrializar e realmente começou a se industrializar de verdade só a partir ali do governo de Getúlio Vargas, né, na primeira metade do século passado, depois passando ali pelo governo do JK, daí os governos militares. Foi um país de industrialização tardia, né? Lembrando que a gente tem a Revolução Industrial surgida 2 séculos antes disso lá na Inglaterra, né? Então o Brasil demorou, né? Mas mesmo assim, o Brasil tem algumas características que o fazem ser considerado, tá, uma futura potência. Possivelmente o Brasil se tornará uma potência mundial de acordo com esses critérios, tá? E essa é uma projeção feita lá para o ano de 2050, mais ou menos, que aponta que o Brasil, junto com outros países em desenvolvimento, podem se tornar potências econômicas, tá? Então, Brasil, originalmente faziam parte desse grupo de possíveis futuras potências, o Brasil, a Rússia, a Índia e a China, tá? E posteriormente, certo? A partir ali do ano de 2009 foi acrescentado outro país nesse bloco dos países que são possíveis futuras potências, a África do Sul. Então, criou-se uma sigla conhecida como BRICS, né? BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, e o S ali é de África do Sul, porque não está em português, está em inglês, né? Então, é a sigla em inglês, né? Brasil, Russia, Índia, China e South Africa, né? África do Sul. Esses países aí, eles são considerados futuras possíveis potências. Por quê? Algumas características. Primeiro, um grande mercado consumidor, uma economia com projeção de crescer bastante. O Brasil já é uma economia grande. O Brasil faz parte do G8, das 8 maiores economias do mundo. O problema é que a gente tem aqui no Brasil ainda uma distribuição ruim da riqueza, com que faz que a gente tenha muitas regiões com um índice de desenvolvimento humano muito baixo, né? Mas o fato é que o Brasil tem esse potencial econômico para ser uma grande potência no mundo, tá? Líder realmente, junto com esses outros países emergentes, né? Então esse é o lugar do Brasil nesse cenário econômico aí hoje em dia, certo? Então aqui a gente tem, só para ficar fácil de entender aí visualmente, os países que compõem o BRICS, né? Então, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, ok? Bom, outra questão importante, tá, da geopolítica que nós estudamos, isso aqui eu também não vou ficar reexplicando muito, até mesmo porque foi o assunto do trabalho de habilidade de vocês, que a gente fez, inclusive comentou muito sobre ele, vocês fizeram bons trabalhos, que são organizações políticas e econômicas internacionais, né? Exemplos, né, dessas organizações políticas e internacionais que vocês têm que estudar e revisar para a prova, tem, por exemplo, a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, que surgiu ali depois da Segunda Guerra Mundial com o intuito de evitar novos conflitos em escala mundial, né? E é um órgão, né, uma organização que tem 6 órgãos principais, né? Então, a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, o Conselho Econômico Social, o Conselho de Tutela, a Corte Internacional de Justiça e o Secretariado, tá? Então, lembrem-se lá de revisar o que é a ONU e cada um desses órgãos aqui, tá? Cada um desses 6 órgãos
principais. E também tem a questão dos blocos econômicos, né? Na geopolítica, uma parte importante também é a questão dos blocos econômicos, que se trata do quê, meus queridos? Trata-se do acordo que certos países fazem, tá? Certos países se unem para fazer acordos que vão favorecer o desenvolvimento comercial desses países, tá? Então, a gente tem alguns estágios e alguns graus diferentes de integração econômica que podem acontecer dentro de um bloco econômico, como o Mercosul, como a União Europeia, certo? A gente pode ter acordo de livre comércio, certo? Até chegar no nível de união monetária, que é o caso da União Europeia. União monetária significa o quê? Significa que todo o bloco econômico usa a mesma moeda. No caso da União Europeia, usa o euro, certo? Os países têm ainda, né, suas moedas locais, mas se usa esse euro, que é uma moeda de todo o bloco econômico. Então, revisem um pouquinho aí também essa questão dos principais blocos econômicos. E por fim, tá, meus queridos, só uma coisa que eu já aviso, que eu vou cobrar de vocês, mas que eu não vou explicar aqui de maneira aprofundada, até mesmo porque foi o último assunto que a gente tratou, é essa questão dos meios de transporte e de comunicação no século XXI, né? Então, o que mudou e como que está essa questão dos meios de transporte e de comunicação no século XXI? Como que está isso daí? Né? A gente viu algumas características, a questão de como que a adoção lá dos cabos de fibra ótica revolucionou a questão das comunicações e comunicações bem desenvolvidas resultam num comércio muito mais rápido e um comércio mais desenvolvido mexe com a geopolítica do mundo, porque a economia, né? Isso que vocês têm que entender, meus queridos. Conhecer economia é ver o mundo acontecendo, é entender o mundo que tu tá vivendo, cara. Tá entendendo? E é lógico, né, meus queridos, nem tudo são flores, nem tudo são rosas, existem também muitos conflitos e tensões geopolíticas no mundo de hoje em dia, como por exemplo as brigas por fronteira, que é o caso de muitos países africanos como a Eritreia com a Etiópia, ou mesmo exemplos sul-americanos históricos como o Chile e a Bolívia, né? Lembra? O Chile conquistou lá na Guerra do Pacífico um território que era da Bolívia e a Bolívia até hoje reivindica aquele território, porque era a única saída que a Bolívia tinha para o mar, né? Então tem muitos conflitos e tensões geopolíticas também, que mais uma vez a gente precisa compreendê-las, precisa compreender para entender esse mundo que a gente vive, né? Por que uma guerra lá do outro lado do mundo influencia a economia aqui no Brasil? Nossa, tais países estão em conflito, o preço do petróleo oscila, daí isso influencia no preço da gasolina aqui do outro lado do mundo, gente. Estão entendendo? É por isso que a gente tem que ficar prestando atenção nesses conceitos, tá? Senão a gente não entende o mundo que a gente vive, né? Então, se tu quer ser um adulto pensante aí que entende a sociedade que tu vive, continue estudando a geopolítica, tá? Esse foi, né, um pequeno resumo aí dos principais tópicos que a gente tratou nesse bimestre. Espero que vocês estudem para a prova, para a gente fazer uma boa prova do segundo bimestre. E é isso aí, meus queridos. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.